Olá, aquele abraço. Estamos iniciando mais um TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Obrigado, Ilhéus, obrigado, Itabuna, cidades pioneiras na TV por assinatura há 20 anos. Obrigado mesmo pelo carinho da grande audiência, hein? Olha, nós estamos também transmitindo ao vivo pelo nosso stream tvplay.com.br. Lá você também encontra o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, inteiramente grátis. Tem também no nosso aplicativo TV Play Brasil. E nós estamos ao vivo também na rede social YouTube. No YouTube, o nosso canal é TVI Oficial. Entra lá, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade, já são mais de 14 mil inscritos. Ative o sininho e participe do nosso programa através do chat. Interaja com a gente, faça perguntas aos nossos convidados, mande comentários. A gente vai divulgar aqui, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência. E se você não quer entrar pelo chat, mas quer participar com a gente, tem outro canal aí de comunicação. É o WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem de texto ou de vídeo, sempre na horizontal, né? Grava assim com o celular deitado. Manda aí pra gente, fala como é que tá a sua rua, seu bairro, sua cidade, né? O que é que tá pegando aí, tá bom? Comunica, interaja, faça parte dessa comunidade que só cresce a cada dia. Obrigado, hein? Olha, gente, estamos falando aqui do Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, na cidade de Itabuna, bem pertinho de Ilhéus, em plena Mata Atlântica. Nesse momento aqui, os termômetros marcam 26 graus, a mínima hoje pela manhã foi de 20 até às 6h30 da manhã, e agora 26, né? E ao meio-dia vai ficar na casa dos 28 graus. Possibilidade de chuva no decorrer do período, já choveu muito hoje pela manhã, né, em Itabuna, mas deve chover ainda no decorrer do período, tá bom? Amanhã também a previsão é a mesma, viu? Ilhéus, 26 graus nesse momento, na Avenida Soares Lopes, tempo nublado. Pode ficar chuvoso durante todo o dia de hoje, a mínima foi de 21, a máxima chegará a 27 graus. E amanhã também há a possibilidade de chuvas, portanto, a previsão de hoje, o sol fica aí entre nuvens boa parte do período, tá bom? Essa é a previsão do tempo para as duas maiores cidades aqui do sul da Bahia. Olha, gente, hoje é terça-feira, a gente vai ter aqui a participação, né, especial no quadro Bem Viver, da nossa querida Priscila Cel, profissional de saúde também, e ela vai trazer aí pra gente um assunto que interessa a todos nós, viu, gente? Como cuidar do coração. Ela vai entrevistar hoje uma cardiologista renomada aqui da região, é uma referência que vai falar desse tema pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a Priscila Cel chega aí com o quadro Bem Viver. E a gente vai ter também a Raquel Rocha Entrevista. Hoje, Raquel Rocha Entrevista, né? Trazendo também uma entrevista interessante aqui no programa, tá bom? É só você ficar ligadinho aí, que teremos aí esses dois quadros hoje, né? A Raquel Rocha e também a Priscila Cel. E a participação hoje especial do advogado Alagoas, que vai trazer para a gente aí o assunto das eleições. Eu comentava aqui ontem, né, que ele participaria hoje para tirar algumas dúvidas, no caso de Vitória da Conquista, da candidata e prefeita atual Sheila Lemos, e também sobre o caso aqui de Itabuna, que a prefeitura está distribuindo cestas básicas. Ele vai dizer se isso configura crime eleitoral ou não. Então, daqui a pouquinho, o advogado especialista em direito político, Alagoas, participa aqui com a gente já, tá bom? Essas e muito mais a partir de agora aqui no programa. E eu começo destacando aí algumas notícias que estão no Jornal à Tarde de hoje. Daqui a pouquinho vai passar aí no rodapé do seu vídeo, esses destaques e outros aí. Você pode entrar lá e ler a matéria completa, tá bom? Salvador amanhece com chuva nesta terça-feira, né? A previsão do tempo para Salvador também é de chuva no decorrer do período. E o Jornal à Tarde destaca ainda, gente, o Lula, né, que recebeu ontem um prêmio, né, por trabalhar no combate à fome. O Bill Gates entregou um prêmio ao presidente Lula, que se encontra nos Estados Unidos e vai discursar daqui a pouquinho, agora, né, está marcado para as 10 horas, hora de Brasília, o discurso do presidente Lula na ONU. Daqui a pouquinho a gente mostra um trechinho lá da ONU, viu, Silas? Discurso aí do presidente Lula. O Jornal à Tarde também destaca o debate de ontem, né, em São Paulo, onde o Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, aprontou mais uma vez, foi expulso do debate e o seu assessor acabou agredindo o assessor do outro candidato, né?
que é da mesma ideologia, são da direita. A Polícia Federal vai prender. Veja aí o que aconteceu. Vamos ouvir aí. Você é um condenado. Corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído. Tá louco, cara? Tá louco, mano. Olha lá, viu o que o Marçal fez? Olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Aí o cara do Marçal batendo nas pessoas. Aí. Aí, tem que segura ele. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes. Aí, né? Esses debates da eleição de São Paulo tá mais para vale tudo do que para debate político, né? A gente esperava um debate até acalorado, mas não dessa forma, virou baixaria, né? Agora, quem perde com tudo isso é o Marçal. Eu acho que a estratégia dele está errada, né? Ele achou que por empatar a essa altura com o Nunes, que ele precisa desempatar, né, para ficar aí na disputa do segundo turno, mas desse jeito ele não vai para lugar nenhum, né? Ele e a equipe dele está mostrando muita violência, né? Muito raivoso o debate dele, o discurso dele. E vira aí aquilo que todo mundo da esquerda propaga, né? Que a direita, a extrema-direita, é o discurso de ódio. E o Marçal está passando tudo isso para o eleitor, né? Está sendo, nesse momento, um marketing negativo, não só para ele, para a campanha dele, como também para o eleitorado da direita, né? O pessoal da direita, que já é taxado aí de extremista, né? E de ódio. Então, isso vem configurando aí a cada dia esse discurso da esquerda contra a direita. E ele está justificando isso, né? Esse ódio e esse discurso raivoso, provocando todo mundo. Eu acho que isso não leva ele para lugar nenhum. E ele tem caído nas pesquisas. Ele estava liderando, agora a última pesquisa já deu ele em terceiro lugar, ligeiramente empatado ali com o Nunes, que é o atual prefeito da capital paulista. Olha, gente, a Via Bahia entrou em acordo com o Tribunal de Contas da União para deixar o Brasil numa boa, né? Responsável para administrar as BR-116 e a 324, entrou em consenso com o Tribunal de Contas da União, Ministério do Transporte e Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ATTNT. Essa reunião foi ontem. A medida aconteceu após o anúncio do fim do contrato com a empresa, que é alvo de críticas da população e de políticos aqui da Bahia. E a gente, rapaz, tinha comentado esse assunto semana passada, né? Não tinha nem ideia de que isso ia acontecer, mas a gente pedia aqui que o governo da Bahia, pelo menos, já que o governo federal não cancelasse, né? Mas que o governo da Bahia cancelasse esse contrato da BR-324. Tem 15 anos ou mais de 15 anos que essa empresa administra aquele trecho ali, Feira Salvador, e não mudou absolutamente nada. Os buracos continuam, né? As pistas são limitadas, quando tem um acidente ali trava tudo. Ali já era para ter 4 pistas de cada lado. E a privatização, me lembro, na época foi para isso, né? Agora, se você passa na praça de pedágio, aí tem 10 pistas, 12 pistas, 20 pistas, né? Mas saiu da praça de pedágio, afunila de novo para 2 pistas. Uma vergonha. Então, demorou muito, né? Como diz na gíria, demorou. E agora esperamos que a próxima empresa que venha seja séria, uma empresa responsável, né? E que faça valer o contrato. E eu acho que o governador da Bahia deveria assumir, pelo menos por um tempo. Tem construído aí tantas rodovias, né? Valeria até a pena, se legalmente for possível isso, né? O governo até continuar cobrando pedágio, mas fazer ali o alargamento das 2 pistas, né? Fazer mais 2 pistas de cada lado. Aí justifica você estar cobrando pedágio para a gente ter uma pista melhor. Mas se não for para fazer, também é melhor acabar com aquela praça de pedágio e ficar como era antes, né? Que já está como era antes, né? Não mudou nada, absolutamente nada. Olha, o Gustavo Lima, gente, está sendo procurado pela polícia. Os seus advogados já informaram que ele está em Miami com a família, mas deve estar já a caminho, está voando para o Brasil, onde vai se apresentar hoje
no aeroporto. Assim que pousar, ele será imediatamente preso pela polícia civil, né? Porque o pedido de prisão foi feito pela Polícia Civil de Pernambuco. Então ele tem que se apresentar lá em Pernambuco. O que é que pega com o Gustavo Lima? Olha, primeiro a suspeita de que o avião dele estava sendo usado pela família da Deolane, né, que estava presa, e não tinha sido transferido. Isso aí foi um dos motivos que a polícia começou a ficar de olho no Gustavo Lima. Segundo, ele estava no aniversário com uma das pessoas suspeitas desse esquema aí, né, fraudulento de bet, as empresas de bet, de apostas de futebol e de jogos. E aí, essa pessoa que estava no aniversário dele lá no exterior, acabou sabendo do mandato de prisão e ao invés de vir para o Brasil de carona com Gustavo Lima e se apresentar, essa pessoa pegou uma carona com Gustavo Lima que deu fuga e deixou essa pessoa lá no território espanhol, né, numa ilha da Espanha. Então isso levou a polícia a crer que o Gustavo Lima está mancomunando aí, né, com essa quadrilha, dando fuga a essas pessoas. Então isso foi o motivo da prisão. Até agora não se falou nada que o Gustavo Lima tenha participação no crime organizado, apenas de dar fuga a uma pessoa que sim está envolvida nessa situação, né? E dar fuga a criminoso ou ao fugitivo da polícia é crime. Então você fica passivo à prisão. Isso vale para qualquer pessoa. Se alguém estiver fugindo da polícia e se esconder dentro da sua casa e você deixar ela lá, você naturalmente vai responder processo assim que a polícia descobrir. Então foi isso que aconteceu com o Gustavo Lima. Vamos aguardar aí, né, a prisão do Gustavo Lima e se a polícia tiver mais coisas contra ele, né, ou a justiça, que se esclareça, né, após a prisão. Vamos aguardar. Enquanto isso, a Deolane, a família dela, a mãe, né, já foi para casa. Foram outras pessoas presas também durante as investigações foram liberadas, claro, sob algumas condições, né? Elas não vão poder ficar em redes sociais, não vão poder se comunicar com a imprensa, tem que ficar quietinha lá até que esse processo seja de uma vez por todas resolvido, né? Pelo menos essa é a orientação da Justiça, tá bom? Vamos agora ao quadro Bem Viver com a Priscila Cel, trazendo hoje um assunto muito importante sobre cardiologia. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Nesse mês de setembro, no dia 29, é comemorado o Dia Mundial do Coração. Então a gente vai aproveitar a oportunidade e falar aqui sobre as doenças cardiovasculares, que já são responsáveis por quase 18 milhões de mortes por ano em todo o mundo, matando até mais do que o câncer. E o mais impressionante, que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas por medidas simples de prevenção. Então hoje aqui no Bem Viver nós vamos aprender o que é a prevenção cardiovascular e por que ela é tão importante para a nossa saúde. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma entrevistada que é especialista, a doutora Amanda Rocha, que ela é cardiologista e especialista em ecocardiografia. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Ah, imagina. Prazer estar aqui com você. Doutora, vamos falar então sobre esse tema, porque na verdade muitas pessoas negligenciam, pensam que de novo esse mesmo assunto, mas olha os dados como são alarmantes, né? Então percebemos que não podemos subestimar, né? Então me diz o que é a prevenção cardiovascular e por que ela é tão crucial para a nossa saúde? A prevenção cardiovascular é um conjunto de ações e hábitos que ajudam a evitar o aparecimento de doenças do coração e dos vasos sanguíneos, como o infarto e o AVC. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1/3 de todas as causas de morte no mundo são causadas por doenças cardiovasculares. Mas a boa notícia é que até 80% desses casos pode ser evitado com mudança do estilo de vida. E quais seriam essa mudança? Qual o estilo de vida que a pessoa deve adotar, seguir para prevenir essas doenças cardiovasculares? São mudanças simples, como caminhar mais, se movimentar mais, ter uma boa noite de sono, evitar tabagismo, consumo excessivo de álcool, controle da pressão também, controle do peso. Então, cada pequena mudança ajuda a contribuir para uma vida mais saudável e mais longa. Como que a ausência do acompanhamento do médico pode afetar na identificação precoce dos riscos cardiovasculares? Isso é uma coisa interessante, porque muita gente acaba esperando acontecer a doença, acontecer o sintoma para começar
a procurar, né, ou fazer o controle cardiovascular. E isso acaba sendo um grande risco, porque a maioria das doenças cardiovasculares são silenciosas. E quando elas se manifestam, já aconteceu um evento mais grave, como o infarto e o AVC, né, que é o derrame. Então é importante fazer essa prevenção. Então está sempre um passo à frente para identificar fatores de risco antes que um problema maior aconteça. E falando em doença silenciosa, a hipertensão é uma delas. E por que a pressão elevada ela é perigosa para o coração? A pressão arterial elevada, ela realmente é uma doença silenciosa e também entra como um risco, porque algumas pessoas ficam esperando sentir alguma coisa. Ah, então eu não sinto nada, não vou fazer controle, não preciso fazer controle da minha pressão. Mas com o tempo, imagine que os vasos são como se fossem tubos flexíveis e o sangue passando de forma mais acentuada, então por um tempo prolongado nesses vasos, acaba lesando a parede desses vasos, que seria o endotélio, e facilitando também o aparecimento de plaquinhas de gordura. Então, a longo prazo, favorece o aparecimento de aterosclerose, que são essas plaquinhas de gordura. E para o coração também acontece uma sobrecarga, porque o coração tem que trabalhar mais também para conseguir vencer essa resistência da pressão também, e pode acabar ficando maior e mais fraco, então também aumenta o risco de insuficiência cardíaca. Entendi. Nossa, então, além da hipertensão, tem outra comorbidade também que pode afetar a saúde do coração, que é diabetes. Como que ela pode afetar? Diabetes também é uma doença silenciosa, então também esperar aparecimento de sintomas como visão turva, aumento de vezes mais sede também, dormência em membros em pontas dos dedos, então isso também é ruim. Quando aparecem esses sintomas, a doença já está de uma forma mais avançada. Então é importante fazer essa triagem, controle de glicemia, identificar esse fator de risco antes também que essa doença aconteça já esteja de forma mais instalada, né? Então fazer a proteção também. Esses sintomas, formigamento, tem a ver com a lesão dos vasos. Sim. Diabetes, então, lesiona os vasos. Sim, porque ela é um dos principais fatores de risco também para aterosclerose. Então, ela faz esse acúmulozinho de plaquinhas de gordura também. Então, danifica os vasos e tudo isso é da lesão microvascular, ela acaba desenvolvendo. E falando em colesterol, então, qual é a importância do controle das taxas de colesterol na prevenção das doenças cardiovasculares? O controle do colesterol é um fator fundamental para manter também uma saúde bem equilibrada, porque níveis aumentados de LDL, que é o colesterol do mal, ele circulando em excesso também favorece a deposição dessas plaquinhas também nas artérias do coração, também podendo evoluir para casos de infarto, de derrame. Então, o controle desses fatores de risco, então com alimentação saudável, atividade física, em alguns casos até o tratamento medicamentoso, é crucial para evitar um problema maior. Um problema maior, né? E se a pessoa não tiver cuidado, o que pode acontecer com esse indivíduo? Porque assim, a gordura ela vai se depositando no vaso, não é isso? Tem um vídeo que vai ilustrar um pouco. Pode descrever, pode falar. Sim, sim. Então, assim, com o acúmulo dessas plaquinhas de gordura na parede dos vasos, então ele vai aumentando. Então, aí nesse vídeo a gente consegue ver uma progressão dessas plaquinhas de gordura, de uma lesão de 20%, 25%, 50%, 75%. E esse aumento, dependendo de onde é instalado, por exemplo, se for acometer uma artéria do coração, ele vai desencadear um infarto. Se for uma artéria que irriga o cérebro, vai causar o AVC, né, que é o derrame. Então é muito importante fazer esse controle. Esse estágio mais grave, ele demora muito para acometer a pessoa ou é gradativo, progressivo? Como seria esse depósito? Tem como ser algo súbito ou se a pessoa monitorar consegue detectar? Sim, a aterosclerose é uma doença progressiva, então a detecção precoce, então se a gente identificar esse fator de risco precocemente, a gente consegue já entrar com hábitos mais intensos, um cuidado maior para prevenir que aconteça essa complicação. Não necessariamente a pessoa precisa ser obesa para acumular as gorduras, a placa de gordura no vaso não, né? Exatamente. Então ela pode ser uma pessoa magrinha e começar a acumular e achar que por ser magra não ter risco cardiovascular. Exatamente. Mas as pessoas obesas, elas têm um risco maior. Exato. Então, como seria que a obesidade, então, vai atuar nesse fator de risco como um marcador, assim, de doenças graves?
Sim, a obesidade hoje é muito além de uma questão estética, né, a obesidade. Então, foi comprovado que a obesidade é um fator de risco para as principais doenças do coração, como hipertensão, diabetes. Então, tratar a obesidade é uma coisa importante. Na última diretriz, agora que foi publicada agora no Congresso Europeu, da Sociedade Europeia de Cardiologia, foi evidenciada a importância que esses pacientes, a obesidade acaba gerando uma inflamação. Então, um processo de constante inflamação, e essa inflamação favorece o depósito de gordura nos vasos também. Então, é muito importante que tenha o controle disso. Outra coisa importante também é que a gordura abdominal, excesso de gordura abdominal, também favorece a resistência insulínica, então aumenta o risco de diabetes. Mas, assim, um fator positivo é que com uma abordagem multidisciplinar, então, controle no hábito de vida, uma boa alimentação, até medidas medicamentosas ou acompanhamento médico também junto. Então, isso aí consegue reduzir não só a perda de peso, mas muda o desfecho desse paciente. Então, melhora a qualidade de vida e reduz também o risco de um evento mais importante, mais grave. Então, o indivíduo que adota hábitos de vida saudáveis consegue reduzir o nível de gordura e, consequentemente, também reduz o nível... Reduz o risco cardiovascular de forma bem importante. E quando começar a prevenção cardiovascular? Quanto antes. A resposta é quanto antes, melhor para começar essa prevenção cardiovascular. Aguardar até desenvolvimento de uma doença, de um fator de risco, só vai gerar complicações maiores. Então, orientado, que na verdade, é que desde a infância, hábitos saudáveis devem ser estimulados. Então, uma boa alimentação, atividades físicas, isso tudo acaba refletindo no futuro. Então, estudos recentes comprovam que a formação da placa da aterosclerose pode ser desencadeada desde a adolescência. Então, quanto antes a gente conseguir controlar esses fatores de risco, é melhor. O melhor momento para iniciar esse cuidado é quando? Agora. Não existe uma idade especial, então hábitos de vida saudáveis devem ser estimulados desde cedo. Isso é bem importante. E quem já tem fatores de risco instalados também deve correr. Então nunca é tarde para começar a fazer essa prevenção. Prevenir é sempre um ganho, então é bem importante que se faça a prevenção em qualquer momento. Você falou uma coisa interessante em relação aos adolescentes, que então desde a adolescência pode começar a acumular essa placa de ateroma. Então, quando iniciar na adolescência o primeiro check-up, como seria a indicação? Ou somente em caso de hereditariedade? Sim, na verdade, o cuidado é importante desde a adolescência, então a gente estimula hábitos saudáveis. Mas esse adolescente pode fazer acompanhamentos de rotina também, então... Se o pai dele for ou a mãe tiver um problema... Isso aumenta. Exato, então adolescentes sedentários, então que não praticam atividade física, que têm uma alimentação inadequada, né, acabam realmente tendo uma chance maior de desenvolver esse problema. Então teria indicação de procurar de fazer um acompanhamento. Isso. Ótimo. E o que um check-up regular ele pode nos dizer sobre a nossa saúde futura, né? E como que isso pode salvar vidas? Sim, o check-up é muito importante, porque no check-up a gente consegue identificar os fatores de risco. Então, a gente consegue ver através de controles, então é importante identificar, conversar com o paciente, descobrir se ele faz controle da pressão arterial, descobrir se ele tem pressão alta, também fazer controle glicêmico, descobrir se ele é hipertenso, se ele tem diabetes também, ou qualquer sintoma diferente também. Então, na verdade, o check-up funciona como uma revisão de um carro. É muito importante. Tudo que você consegue descobrir antes, a gente consegue evitar um problema mais sério no futuro, né? Então, descobrir esses fatores de risco acabam fazendo uma grande importância para isso. E essa anamnese, que é a entrevista que é realizada com o paciente, é muito importante porque você conhece toda a história, o histórico, né, de saúde dela, da família. Exato, isso diz muito, né? Exato. Eu sempre gosto de deixar minhas consultas prolongadas para que eu consiga, com atenção, conhecer o paciente a fundo, entender cada hábito de vida, como que funciona o dia a dia dele, como que eu consigo ajudar para que ele consiga ter hábitos mais saudáveis e se proteger, né, desses vilões tão silenciosos também. Entendi. E quais seriam esses principais exames que são realizados no check-up? Os principais exames de check-up incluem sempre exames de sangue, né? Que é avaliação de colesterol, de glicemia, ver como é que tá o rim, o fígado, função de tireoide. Então, os exames laboratoriais são muito importantes. E em relação ao coração, é muito importante também fazer um eletrocardiograma, ecocardiograma, que seria ultrassom do coração, fazer teste ergométrico. Em alguns casos mais específicos, mapa, Holter, ultrassom de carótida, cada um realmente tem uma função diferente. Nesse check-up, esses exames eles podem ser realizados, então? Sim, sim. Uma vez ao ano?
Depende de cada caso. Então, um paciente que tiver tudo saudável, tudo bem controlado, uma vez ao ano pode ser suficiente. Mas em alguns casos é importante que façam mais frequente quando identifique fatores de risco para que sejam controlados e evitem isso. Tem um vídeo sobre o ecocardiograma. Pode passar, por favor? Explica um pouco mais. Para que serve esse exame, doutora, por favor? Esse exame é muito interessante. Eu, particularmente, sou suspeita, que eu sou apaixonada pelo ecocardiograma. Mas eu costumo falar com meus pacientes, fazer essa analogia, que cada exame funciona para ver uma coisa diferente. Então, é como se o coração fosse uma casa. O eletrocardiograma é para ver a parte elétrica da casa, então eu consigo ver, fazer investigação de arritmias, ver se tem alguma coisa errada. O ecocardiograma é para ver a estrutura da casa, então eu consigo ver como é essa imagem, o tamanho do coração, né, que seria o tamanho dessa casa, das paredes, se são muito espessadas, que seria um fator de doença, se as portas estão abrindo direitinho, que são o funcionamento das válvulas também, o tamanho das câmaras está tudo adequado, então eu consigo avaliar a estrutura dessa casa. Já no teste ergométrico, a gente consegue olhar a tubulação, então a gente coloca uma carga maior e vê se tem algum risco de entupimento também, então é bem interessante. O mapa seria uma monitorização contínua da pressão de 24 horas, é como se fosse um sensor que acompanha o volume da pressão de água durante todo o dia da casa também, então dá essa informação para a gente. O Holter seria um alarme da casa também, então me identifica se tiver alguma arritmia, se for detectado alguma coisa diferente. E o ultrassom das carótidas pode ser uma análise mais detalhada dessa tubulação principal, que é a carótida, que irriga, né, o nosso cérebro. Então a gente consegue, através do ultrassom, também olhar dentro da artéria e identificar algum fator logo no início também, prevenir antes que aconteça essa evolução da doença. Eu adorei essa analogia, não conhecia, achei um barato, porque assim, conseguiu realmente contemplar todas as instalações de uma casa, cada um com o exame, adorei. Exato, e realmente cada coisa funciona para dar uma informação diferente, então é importante o paciente entender isso. Faz até mais sentido para a compreensão, né, de cada exame. Bom, falamos dos exames. Vamos falar um pouco sobre a qualidade de vida desse paciente e a saúde do coração. Em relação ao sono, por que ter uma boa noite de sono é importante para o coração? Uma boa noite de sono é muito importante para o coração. Então, o ideal seria, na verdade, de 7 a 9 horas de sono por noite. Então, vai dar uma qualidade de vida, um bom controle, ajuda a ter um bom controle da pressão arterial, a liberação de hormônios também. Então, é muito importante, mas não só a quantidade do sono, a qualidade do sono é muito importante também. Então, problemas como a apneia obstrutiva do sono, que acontecem, então, durante a noite acontecem várias interrupções também da respiração durante o sono, podem ocasionar também aumento da pressão arterial, arritmia cardíaca também, risco de morte súbita. Então é muito importante um sono de qualidade também, uma boa duração, mas com um sono de muita qualidade, para ter uma proteção cardiovascular legal também. Excelente. Bom, nós estamos falando aqui de qualidade de vida agora para a prevenção das doenças cardiovasculares. Então a doutora acabou de falar aqui do como é importante ter uma boa noite de sono. Em relação aos exercícios físicos, qual é o tempo que devemos nos dedicar para a atividade física e melhorar o nosso coração? Perfeito. As últimas diretrizes mostram a importância da atividade física e que 150 minutos a 300 minutos semanais de atividade física moderada, como uma caminhada, já fazer um grande benefício de proteção para o coração. E 75 minutos a 150 minutos de atividade física mais intensa, como uma caminhada, também já é bem importante, associado a 2 dias de atividade de fortalecimento muscular. Então, assim, parece complicado, parece muito tempo, mas se você tirar 30 minutinhos do seu dia, então, por semana, para fazer uma caminhada, então isso acrescenta muita saúde, né? Então, melhora muito a sua qualidade de vida. Então, é bem importante. Ou 50 minutinhos, 3 vezes na semana, então isso também acaba protegendo muito o coração. Então, a caminhada, ela é essencial para quem quer prevenir doenças cardiovasculares. Quem não gosta de musculação, mas pelo menos fazer uma caminhada é importante ter, durante a sua rotina, né? Mas e aí, o exercício aeróbico e a musculação, o que escolher? O que seria melhor para esse paciente? Sim. Então, na verdade,
o exercício aeróbico, né, que funcionaria como uma caminhada, uma corrida, natação, é muito importante. Então ele melhora, faz o fortalecimento do coração, do pulmão, ajuda a nossa circulação, controle de pressão arterial, os níveis de colesterol também. Então ele é muito importante, mas a atividade física como musculação ajuda também a melhorar a resistência física também, melhorar a força, ajudando na perda de peso. Então o importante, na verdade, seria a associação dos dois. Então o que é importante juntar o exercício aeróbico com a musculação. Esse seria o cenário ideal de saúde. Associar os dois, Associar né? os dois. Consegue reduzir até o dobro do que seria o risco de causa por problemas cardiovasculares do que cada um isoladamente. Então é muito importante fazer Por isso que é sempre bom ter o treino de musculação Isso. e a esteira depois, é o cardio que Isso, fala, né? Uma perfeito. caminhada, porque você Intercalado. consegue fazer associando os dois, né? Isso, perfeito. E tem uma história que fala que o número de passos durante o dia também ele pode prevenir o infarto, é verdade isso? Isso é verdade, sim. Então, foi comprovado, então estudos comprovaram que quanto mais passos a gente dá durante o dia, menor o risco de infarto. Então, faz uma prevenção cardiovascular. Uma coisa interessante que às vezes eu costumo falar com as pessoas é se você já parou para dar uma olhadinha no aplicativo do seu celular de saúde. Então, às vezes, nós estamos menos ativos do que a gente realmente imagina. E não é nada extraordinário, mas assim, de 7 a 9 mil passos por dia, então é comprovado que esse número de passos acrescenta muita proteção para o coração. Então é importante ser mais ativo. Cada passo importa. Então Cada realmente passo importa. Então é bem importante, é bem interessante isso. A alimentação ela pode ser realmente considerada como um remédio para a longevidade? Sim, a alimentação é muito importante. Então, quando a gente seleciona alimentos, né, que ricos em nutrientes, como frutas, vegetais, sementes, então assim, e também acaba reduzindo o que é muito importante, reduzir o número de alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, a gente consegue realmente aumentar essa expectativa de vida, então dá mais qualidade de vida também. Então é muito importante, funciona mesmo como remédio mesmo, é importante cuidar da alimentação, né, para a saúde. E o consumo do azeite? O consumo do azeite, ele reduz mesmo o colesterol ruim? Sim, também. Em alguns casos também acaba controlando Então, isso também. interessante, então, adotar mais. Quem não tem hábito, né, de se alimentar, de ter na sua rotina de dieta, né, alimentar o azeite, né? Bem interessante, eu gosto muito. E a questão da hereditariedade, vamos lá. Então, mesmo tendo caso na família, é possível que essa pessoa ela minimize os riscos da doença cardiovascular? Sim, com certeza. Então não quer dizer porque o meu pai infartou, será que eu vou infartar também? Então assim, não necessariamente. A genética é como se fosse uma arma que tá uma arma carregada, mas quem puxa o gatilho realmente são nossos hábitos de vida. Então, assim, é muito importante ter esse cuidado, certo? Então, a epigenética acaba funcionando dessa forma também. Então, a mudança no estilo de vida acaba reduzindo a expressão desses genes que podem ocasionar esse mal para o coração também. E é comprovado isso, que mudança dos hábitos de vida acaba tendo essa proteção mesmo em pacientes que têm um maior risco genético de desenvolver doença. Então, não é porque tem essa predisposição genética que você vai desenvolver. A gente tem uma atenção sempre maior quando tem o fator hereditário, né? Então é muito importante, por isso até a gente sempre faz essa busca na anamnese, é muito importante. E com esse cuidado maior, a gente evita que essa doença aconteça. Da mesma forma que uma pessoa que não tem fatores genéticos também podem acabar desenvolvendo um problema cardiovascular também quando não se cuida adequadamente. Então, quando não tem fatores de um hábito de vida legal, então a dieta bem equilibrada, atividade física, também podem ser suscetíveis também a ter um problema também desse. Acaba sendo um alerta, né? Exatamente. Quem tem o caso um cuidado na redobrado, família, na verdade. tem que redobrar esse cuidado, porque sabe, já tem casos na família. Então, se a pessoa ela desleixar nos cuidados, ela tem um risco aumentado. Mas não é porque não tem o caso na família que não vai se cuidar. Então, assim, a intenção aqui do tema de hoje é justamente abrir o olhar, né, de vocês para que tenham esse cuidado de mudar a rotina, se tornar mais saudável, porque tendo caso ou não na família, o risco ele vai existir, né? Falamos sobre sedentarismo, sobre a obesidade, então alimentação, tudo isso vai influenciar de forma positiva ou negativa se não for seguido corretamente. Perfeito. Doutora, em relação à saúde mental e à saúde do coração, existe relação sobre isso?
Existe uma associação muito importante sobre a saúde mental e a saúde do coração. Então, pessoas que têm um estresse prolongado, depressão, tudo isso acaba a longo prazo interferindo, aumentando o nível de cortisol, adrenalina. Isso a longo prazo pode também acabar aumentando a pressão arterial também, desenvolvendo o risco de doenças cardiovasculares. Então, é importante que tenha esse cuidado também. Outra coisa também que pessoas que têm um problema, que estão passando por momentos mais difíceis, tem uma maior dificuldade de aderir a esses hábitos mais saudáveis também. Então, também acaba dificultando e também acaba atrapalhando o coração. Então, na verdade, a saúde realmente do coração também é muito importante para a saúde, o equilíbrio da saúde mental e da saúde do coração também, para uma vida mais longa e saudável também. Com certeza. E o estresse também acaba sendo envolvido também. Você falou sobre o cortisol, então os índices mais elevados de cortisol também tem relação? Tem estudos que falam sobre isso? Tem sim. Então, o burnout, na verdade, então, o excesso de trabalho, às vezes o esgotamento, tudo isso acaba interferindo no coração e responde, de uma certa forma, se não imediatamente prolongar um tempo mais no futuro, isso vai acabar refletindo no coração. Então, aumenta o risco de infarto, de pressão alta. Então, é muito importante estar com a nossa saúde mental bem equilibrada. E que tem algum público mais predominante, feminino ou masculino, em relação aos eventos cardiovasculares, doutora? Ah, sim, na verdade, os dois acabam sendo bem importantes, na verdade, mas o que tem chamado muita atenção, na verdade, agora a crescente número de mulheres que também estão cada vez mais infartando também, isso é um detalhe bem interessante, tanto por alterações hormonais, como esse dia a dia agitado também, o nível de estresse, então cada vez mais temos mais dados com níveis de mulheres também infartando cada vez mais. Atualmente também o cenário que vivemos, a mulher ela é mais ativa, ela trabalha, né, tem a dupla, tripla jornada, então antigamente as mulheres ficavam mais em casa cuidando dos filhos. Exato. Hoje, então, elas já levantam cedo, trabalham, tem que dar conta da rotina, né? Manter a casa organizada, suprir tudo. Vai no mercado, vai no sacolão. Eu sei como muito bem, sabe? Nós sabemos como essa correria, mas algumas pessoas podem responder de uma forma mais negativa e não suportarem essa pressão. Aí já reflete nas horas de sono. Perfeito. Não tem tempo de fazer atividade física, então a correria... É uma bola de neve, né? É uma bola de neve, então a correria ela acaba gerando de forma negativa a falta de tempo, então ela não tem como se cuidar, vai escolher a comida mais fácil, então acaba que, como você falou, vira uma bola de neve e infelizmente pode ser, né, favorável para o risco cardiovascular. Me conta, você tem alguma situação assim interessante ou inesperada na sua rotina de trabalho, assim, que te chamou a atenção e você queria compartilhar aqui, deixar até de alerta aqui para os nossos telespectadores? Ah, sim. Um caso bem interessante que eu atendi semana passada, por exemplo, foi um paciente de 31 anos, na verdade, que veio, um paciente saudável, não sentia nada também, muito ativo também, que na verdade foi fazer a consulta de rotina por insistência da esposa. Isso acontece bastante, os homens não gostam muito de fazer check-up. Então, não, estou me sentindo muito bem, não quero fazer. Mas esse paciente fazia uso de esteroides anabolizantes. Então, ele fazia uso porque ele queria resultados mais rápidos, queria ficar mais forte mais rápido, se exercitava e queria fazer, e acabou fazendo esse uso já fazia um tempinho. Durante a consulta, eu identifiquei durante o ecocardiograma a parede do coração dele já mais espessado, um coração mais fraco, então ele tinha já acabado de desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca. Então, eu acho esse caso muito interessante para alertar, porque isso é um tema muito grave e que a gente acaba não ouvindo muito falar sobre isso. Então, acaba sendo, não vai fazer mal nenhum, eu vou usar. Então, e o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes pode comprometer o coração, pode aumentar o nível de pressão alta, aumentar os níveis de colesterol, aumentar as chances de infarto. Então, é muito importante a gente fazer esse alerta, que uma hora a conta chega, né? Então, é importante fazer esse cuidado todo e ter uma atenção muito especial para esse uso de tipo de substâncias. Nesse caso, é possível reverter essa insuficiência cardíaca? Sim, agora esse paciente precisa ser acolhido, então a gente vai fazer um acompanhamento direitinho com ele, né, mais prolongado. E começar a tentar aos poucos, então assim, até o desmame é difícil desse tipo de medicamento, porque ele se acostuma muito, a qualidade de vida está muito boa, está muito ativo, mas então é orientado que a gente tente fazer orientações com ele, converse sobre como que a gente pode fazer um desmame gentil dessa medicação, para que também, aos pouquinhos, a gente proteja esse coração, porque realmente esteroides anabolizantes não combinam com um coração saudável. Verdade.
Nossa, doutora, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aqui, falando qual a importância da prevenção cardiovascular para os nossos telespectadores? Sim, sim. Então, assim, cuidar do coração não é algo complicado. Cada pequeno passo, cada ação conta. Então, pequenas mudanças como começar uma caminhada, uma atividade física e check-ups anuais são muito importantes. Prevenção é uma medida de amor próprio, de cuidado com o seu futuro e com as pessoas que a gente ama. Então é importante pensar, eu costumo falar para pensar isso como se fosse um cuidado maior realmente que você faz com você, e cada pequeno passo é uma medida que vai acabar fazendo um futuro mais saudável, na verdade, né? Então é muito importante se cuidar, fazer essa prevenção, porque tudo que a gente descobre antes, a gente consegue cuidar e deixar uma vida mais longa e saudável, né? Então é muito importante. É isso aí. Muito obrigada, doutora, pela sua Ai, presença. fico muito feliz. Tantos esclarecimentos, né? Então, assim, a doutora, ela conseguiu deixar aqui, ressaltar para todos nós aqui o como está alarmante os dados e como é simples. A prevenção ela é de forma simples. Então, basta mudarmos os hábitos de vida, né? Buscar sempre o acompanhamento, o check-up anual, né? E isso aí é melhor prevenir do que remediar. Então, assim, é muito mais simples, né, doutora? Com certeza, com certeza. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela presença. É um prazer enorme estar aqui com você. Semana que vem temos um novo tema aqui no Bem Viver, então não se esqueça, nosso encontro é semanal. Na próxima semana estamos aqui novamente. Obrigada. É isso aí, Priscila, um abração, até a próxima semana. Grande tema aí, viu? Cuidar do coração é sempre bom, né? E a gente precisa cuidar, é melhor prevenir do que remediar, né? Faça sempre um check-up, vá sempre a um cardiologista, né? Faça aquele check-up de rotina, uma vez por ano, pelo menos. É sempre bom para a sua saúde. Claro, prevenir é sempre melhor do que remediar. Você nunca sabe, né? Como a doutora falou aí, às vezes você é magrinho, né? E tem ali uma artéria entupida. O sinônimo de gordura, né, não quer dizer que você ser gordo não é sinônimo de que você vai ter um problema cardíaco. Pode ser magro e ter um problema cardíaco. E pode ser gordo e nunca ter um problema cardíaco. Então, vai muito da alimentação, né, de outras doenças, como a médica falou aí, né, uma diabetes, a osteoporose, outras coisas aí que pode levar ao entupimento das artérias, né? Então, tem que ter muito cuidado realmente e fazer pelo menos uma vez por ano esse check-up. Próxima semana, mais Bem Viver com a Priscila Cel, aqui no TVI News. Olha, gente, agora eu vou conversar aqui com o Dr. Alagoz, conforme prometi ontem. Ele é especialista em direito político e vai tirar algumas dúvidas da gente aqui e falar dessas eleições que estão se aproximando, né? Faltando aí 12 dias para o processo das eleições, dia 6 de outubro. E o Alá está aqui com a gente. Bom dia, Alá. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom dia, Barbosinha, bom dia, né, teleouvintes aí do mundo, né, que com a internet hoje você está em todo canto. Verdade. Pois estamos chegando, graças a Deus, meu irmão, no final aí, nessa reta final, porque essa campanha, diferente das outras, que não teve pré-campanha, a gente está nessa toada já tem 2 anos, viu, Barbosa? E terminou a campanha de presidente, começou já essa pré-campanha municipal. E a turma está aí, né? E levando a reta final, e é onde se decide. Por isso que a gente sempre disse que eleição não é corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Você tem que ter fôlego para esse sprint final. É agora, esses 12 dias que é o importante. Senão todo o trabalho que você teve nesses 2 anos e tanto aí de pré-campanha e agora esses 45 dias de campanha vão ser jogados na lata do lixo. E você está vendo aí, nunca tivemos uma campanha tão judicializada como essa. A turma de Itabuna que está achando estranho, porque aqui sempre teve negócio de impugnação, tapetão, e essa, né, diferente das outras, não teve. Não teve, né? Foi tranquila do ponto de vista jurídico. Mas o nosso entorno aqui, meu irmão, e a Bahia como um todo, tá complicada a coisa. Eu acho que a gente só teria problema aqui se o Azevedo tivesse saído candidato, porque tinha um embrólio aí com ele, né? Mas ali era uma coisa mais resolvida. Mas poderia ter. Porque ele poderia até reverter, né? Sim. Tinha sinais que ia acontecer. Como disse, né, o próprio Isaac, né? Há sinais. Então aí, pode ter sido isso. É verdade. O Alá, em Vitória da Conquista, por falar em impugnação, né? A atual prefeita está com a candidatura impugnada, mas ela continua nas ruas, né? Ela continua fazendo campanha e tentando recorrer, né?
Rapaz, aquilo que está acontecendo em Conquista foi uma coisa que quase aconteceu aqui em Itabuna também. Foi? E você viu que a decisão lá não foi unânime do TRE. Por quê? Porque tem decisões do próprio TRE e do próprio TSE a respeito do caso. Vamos lá, ajudar a entender aí o nosso ouvinte o que é que aconteceu. O Wesley Guzmão foi eleito prefeito a primeira vez em Vitória da Conquista, tendo a Irma Lemos, que é mãe da Sheila Lemos, como sua vice. Certo. O Wesley adoeceu já no final do seu mandato, né? E quando estava fazendo campanha, onde tinha a Sheila Lemos, que é a atual prefeita de Vitória da Conquista, como sua vice. A mãe abriu mão da candidatura de vice-prefeita. Passou para a filha. Passou para a filha, que era presidente da CDL, tinha todo um histórico também. Não entrou assim de paraquedas na coisa. Né? Mas aí o que é que acontece? A Irma Lemos, ela ocupou de forma transitória e não em caráter definitivo a Prefeitura de Vitória da Conquista. Então, se ela tivesse assumido em caráter definitivo, um dia que fosse, vamos dizer, Ezen tinha sido cassado, aí ela assumiu, tomou posse, não substituindo, mas sim de forma definitiva por conta da cassação do seu mandato. Certo. Aí sim, valeria essa tese agora do terceiro mandato. E quando você fala, me perdoe, corta aí. Não, quando você fala definitiva, não quer dizer assim, ela foi até o fim do mandato, não. Definitivo quer dizer assim, o prefeito foi cassado, então definitivamente ele não é mais o prefeito. Não é mais o prefeito. Se Ezen tivesse renunciado ao mandato, se ele tivesse sido cassado ou até tivesse morrido antes, né, de finalizar o mandato, aí sim seria em caráter definitivo. Como foi depois que ele faleceu. Como foi depois, mas aí já tinha assumido a Sheila. É por isso que não há como se confundir. Que a turma está naquela história de dizer, não, mas a Irma concluiu o mandato de Ezen. Não tem nada a ver, porque ela estava ali de forma provisória. Ele não estava vivo, ele estava vivo, né? Ele foi diplomado, né? Ele só não tomou posse porque veio a falecer. Mas a vice-prefeita tinha tomado posse, que era a Sheila, e aí no transcurso da coisa ele acabou falecendo. Né? E já existem decisões do TSE nesse sentido, do próprio TRE da Bahia. Agora, a questão é que aqui eu acho que pendeu um pouco mais do lado político. Eu já ia te perguntar, se você, né, que é um advogado, conhece da lei, você está dizendo isso, né? Quer dizer, se o cargo de prefeito em momento nenhum deixou de ser do Wesley Guzmão naquela primeira mandato, né? Sim. A mãe da Sheila não foi prefeita efetivamente, ela continuou vice. Isso, esse é o argumento. Esse é que é o argumento. E já tem precedente, né, do próprio TRE da Bahia, e aí eu vou puxar o caso de Itabuna, onde Azevedo, quando foi candidato à reeleição, a turma também entrou dizendo que seria o terceiro mandato, porque ele havia substituído Fernando Gomes. Mas ele substituiu Fernando Gomes quando ele foi vice em caráter provisório, não em permanente. Exatamente. Aí aconteceu tanto aqui, né, que teve o processo dele, e aqui na vizinha Itapé, quando o Jackson Rezende também ali foi candidato, a argumentar essa questão do terceiro mandato, porque ele havia sido vice de Pedrão e havia substituído também, não em caráter provisório, Pedrão. Nós fizemos a sustentação oral nesses dois processos aí e ganhamos, né, no TRE, porque tinha aquele entendimento do TRE. Dessa vez agora foi 4-3, modificando o entendimento do próprio TRE. Ainda teve um pedido de vistas, né, da desembargadora Maísa, que ela, né, chamou o processo, ela já tinha votado, aí por conta da votação e do embate que houve lá na corte, ela pediu de novo o processo para poder ver, quando devolveu, manteve a decisão dela. Não tem problema. A Sheila vai recorrer. Eu acredito firmemente, por conta da Irma Lemos não ter substituído em caráter definitivo o Erzen, foi apenas substituta, ficou ali, como você mesmo pontuou, como vice-prefeita, nunca foi prefeita de fato e de direito de Vitória da Conquista, que quando chegar esse processo no TSE, vai haver uma vitória da Sheila. E aí a oposição nesse momento é que diz, vai rodar, você vai perder o voto, aquilo que aconteceu em Fernando, aqui em Itabuna, lembra a história do tapetão e tal? Vai ganhar e não vai levar, tá inelegível, não vai poder disputar. Vai disputar, o voto vai cair na urna e agora vamos aguardar esse resultado. E eu, pela experiência que nós temos e até porque já enfrentamos problemas iguais a esse aí, acredito firmemente que a Sheila vai ter o seu registro ao final pelo TSE deferido. Inclusive, ela sendo eleita
pelo povo, né? Isso pesa também para que o tribunal veja que é a vontade popular. É a vontade popular. Vitória da Conquista é o terceiro maior colégio eleitoral da Bahia. Imagine o prejuízo que você ia ter em ter uma eleição suplementar. Ontem até me questionaram, sim, Alá, mas e se essa decisão do TSE não sair agora, sair depois da realização do segundo turno e que ela tenha ganho no segundo turno? Quem for com ela, o Valdenor ou a Lúcia Rossi, assumiria, então, como prefeito da cidade? Não. Teria que ter outra eleição. Teria que ter uma nova eleição. Por quê? Porque você não pode validar. A maioria da população escolheu um candidato. Você não pode colocar pela minoria. Foi como aconteceu aqui em Itabuna, quando falavam da questão da impugnação de Fernando Gomes, que o Mangabeira iria assumir. Não. Se Fernando fosse impugnado ali naquele momento, nós teríamos uma nova eleição em Itabuna. Nos moldes do que aconteceu recentemente em Firmino Alves. Firmino Alves, o padre Aguinaldo, insistiu, perdeu no TRE, perdeu no TSE, e aí, né, teve que ser decretada a realização de uma nova eleição em Firmino Alves. A mesma coisa se aplica em Vitória da Conquista. Se Sheila for vitoriosa e perder no TSE, o que eu não acredito que aconteça, por conta justamente da Irma Lemos, que é a mãe da Sheila, não ter assumido em caráter definitivo a Prefeitura de Vitória da Conquista. Inclusive, Alá, eu não sei porque os advogados da Sheila não recorreram a essas decisões anteriores, né? Não, mas foi mostrado. Foi mostrado? Foi mostrado. Não foi por isso que foi divergente o voto. Foi 4-3. E mesmo assim, e cá pra nós, viu? Foi acalorado a discussão entre os desembargadores mesmo lá, um defendendo a tese e outro defendendo a tese, justamente nesse ponto que nós colocamos. E aí o pessoal entendeu que, mas ela completou o mandato do Erzen. Volto a dizer, completou porque ele estava doente e não foi em caráter definitivo, foi em caráter provisório. Erzen não renunciou, Erzen não foi cassado e Erzen, né, não se afastou ali da prefeitura, não faleceu durante aquele primeiro mandato, e sim durante o seu segundo mandato. Eu acho que tinha que ter um critério, ela foi diplomada depois como prefeita pelos vereadores ou pelo, né? Não, então, né? E outra coisa, ainda tem uma outra coisa a favor dela, que na verdade, mesmo sendo congênito, mas não era ela, era a mãe. No primeiro mandato era a mãe, né? Mas aí é que tá, né? O que se fala é a questão do mandato familiar. A continuidade. A continuidade, né? Que aí seria, se a Irma mas aí tivesse... já seria outro tipo de crime, não essa... mas aquela história, né? Vamos lá, se a Irma tivesse, aí é onde está todo o X da questão, tivesse assumido em caráter definitivo, o Erzen eleito, ele morreu antes de findar o mandato, ela assumiria como prefeita. E aí a Sheila estaria agora inelegível. Aí sim. Por quê? Porque a mãe teria feito um mandato, ela teria tomado posse como vice que foi no outro mandato, e aí agora não poderia ser, porque caracterizaria essa questão do terceiro mandato. Okay. Mas isso não aconteceu. Então, eu entendo, da mesma forma como aconteceu aqui em Itabuna, como aconteceu em Itapé, nesses exemplos que a gente deu aqui, não existe questão de terceiro mandato. Por quê? Porque não houve ocupação do cargo de prefeito pela vice-prefeita em caráter definitivo. Ok. Bom, lá, já estamos aí, né, na metade do tempo dos programas de rádio e televisão. Parece que esse ano tivemos uma coisa menos acalorada, né? As pessoas não estão comentando muito na rua. Não teve muito pedido de direito de resposta, ninguém ofendeu ninguém, tá tudo tranquilo, né? Aqui em Itabuna, essa é uma das eleições, mais tranquila, não teve judicialização de nada, tá tudo indo. Eu tô vendo mais a campanha na rua. Na rua ela tá pegando fogo. Você tá vendo aí as caminhadas. Comício parece que perdeu também, não é só aqui, né? Acabou. Não é só aqui não, em todo canto você não vê. Você transformou os comícios em bate-papo. Mas eu vi hoje um discurso de Ronaldo Carleto na Rádio Interativa FM, que foi gravada num comício lá no Extremo Sul. Então parece que lá ainda está tendo, viu? Mas é aquela história, são o que o pessoal chama de bate-papo. Não é aqueles comícios como você tinha aqui, que fechava a Praça Dame, ali lotado. Não, você faz uma coisa local, terminando uma caminhada um negócio assim, para poder juntar. Comício de verdade, como era antigamente, não está tendo mais não. É uma pena, né? Salvador você não vê, você está vendo lá, né? E usa-se muito a mídia eletrônica, na televisão. As redes sociais você está usando bastante isso aí. Agora, né, aquela história, mudou.
Porque o perfil do nosso eleitorado também mudou. Você que é homem de mídia, apesar de não ter... Nessa campanha você ficou aí de molho, né? Ficou de fora. Já deu confusão só com o negócio do debate, hein? Ave Maria. Né? Mas é isso. Mudou o perfil do eleitor. Hoje você tem muito jovem querendo votar, muita gente acima dos 70 anos também querendo votar, e aí a abstenção. O pessoal meu está dizendo, será que em Itabuna o quociente eleitoral vai diminuir ou vai aumentar? A gente tem que lembrar que na eleição passada nós tivemos o Covid, e com o Covid você teve uma abstenção muito grande. Caiu o número de eleitores em Itabuna. Caiu em torno de mais ou menos 10 mil eleitores. Mas mesmo tendo caído esse número de 10 mil eleitores, a gente tem em torno aí de seus 130, 140 mil que vão votar. Será que a gente vai perder 30 mil votos? Não vai. Nós vamos ter uma votação como foi a outra. A outra foi 105 mil pessoas votaram com o Covid. Então, a tendência é que nós temos de 105 a mais. Por quê? Porque a eleição está pegando, está na rua aí. O povo está animado. Apesar de, como você falou, dessa frieza dos programas eleitorais, o povo está na rua, o povo está animado, o povo está fazendo campanha. E essa reta final é que vai ser o termômetro e o determinante para saber quem ganha e quem perde. Infelizmente, a gente não tem pesquisa recente para poder estar aqui, né, Barbosa? Analisando, vendo como é que é, como deixou de ser, para que a gente possa ter um retrato. Vamos ver se alguém vai ter aí nesses próximos 12 dias, como você colocou aí, registra alguma pesquisa para que a gente possa comentar. Mas o clima que a gente sente aí na cidade é justamente esse, né? De efervescência. E vamos aguardar, ver o que é que vai acontecer. Agora, que mudou essa eleição, mudou. A aplicação da rede social e a participação da população vai ser grande. Não fique achando que vai acontecer de você ter uma perda grande de votos. Eu acho que o quociente eleitoral em Itabuna vai ser em torno de seus 5.100 votos. Em Ilhéus deve ser algo em torno de seus 4.800, 4.900. Então, não vamos ter vereadores eleitos em Itabuna ou em Ilhéus com aquela votação pequena. Em Itabuna, eu não vejo eleito vereador com menos de 1.000 votos e em Ilhéus com menos de 900 votos. Não vejo, por conta justamente desse acirramento que nós estamos vendo aí e da questão que não teremos Covid nessa eleição. Graças a Deus, né? Olha lá, para encerrarmos aqui, você falou de pesquisa, né? Teve uma pesquisa aí que foi pedida impugnação, mas a Justiça liberou a divulgação dessa pesquisa, né, recentemente, mas não foi divulgada. Não, né? Porque ela voltou atrás e foi. A princípio iria estar divulgada, e aí por conta justamente da metodologia que foi utilizada, alguns errozinhos ali, não teve o condão de poder se fazer a publicação dessa. Teve alguns órgãos de imprensa, inclusive, que chegaram a divulgar dados, mas tiveram que retirar de suas páginas aquela divulgação por conta justamente disso. Né? Que é aquela história, o dia, né, da liberação da pesquisa, a turma aproveita. Deu meia-noite, virou o dia. Publica. Aí você ainda teve, aí essa liberação foi cassada, e aí todo mundo refluiu e teve que retirar do ar aquilo ali. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, e a gente, mesmo sabendo dos dados, não pode comentar por quê? Porque aí estaríamos cometendo crime eleitoral, porque a pesquisa é considerada irregular. Ok, Alá. Queria te agradecer muito, né, por estar aqui com a gente na nossa programação sempre, e queria deixar um convite aqui de público para você vir na última semana da campanha para a gente fazer uma avaliação maior. Vamos. Tá, e me permita fazer um convite também aos ouvintes. Fica à vontade. Está acontecendo agora, né, a Faculdade Madre Thaís e a Faculdade de Ilhéus está realizando a Semana Jurídica, né, que começa hoje à noite, né, a partir das 19 horas, e amanhã nós somos um dos palestrantes nessa Semana Jurídica, onde vamos estar abordando justamente essa questão da reta final da eleição, propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode, essa questão de uso de carro de som, diferenças, porque a turma está usando trio elétrico onde não pode e pode levar multa, fazendo da apreensão houve apreensão de carro de som aqui na vizinha Itajuípe, justamente porque carro de som só pode ser utilizado em carreata, caminhada ou até num comício, em ato partidário, rodando sozinho de forma volante, não pode. E por isso houve a determinação da apreensão desse veículo aqui em Itajuípe. E olhe, a liberação só depois da eleição. Então, imagine o prejuízo. E ainda vai pagar a multa, né? A multa eleitoral, a apreensão do veículo e a sua liberação só depois das eleições. Então,
Não vale a pena você que está aí do outro lado, nos ouvindo, cometer esse tipo de risco. Não vai aumentar a sua votação e a chance de você levar uma multa e a apreensão do veículo é enorme. Então faça um convite, dê um pulinho lá em Ilhéus, é ali na Madre Thaís, né, na Faculdade de Ilhéus, e vai ter não apenas a nossa palestra, mas uma série de palestras que vão estar sendo realizadas nessa semana jurídica que se realiza ali na vizinha Ilhéus. Ok, meu amigo. Um abraço então e boa palestra lá amanhã. Obrigado. Amanhã não, hoje, né? A nossa é amanhã, mas começa hoje. Okay. A nossa é amanhã. Obrigado, vai até quinta-feira. Então, na última semana, você está aqui com a gente para a gente conferir tudo aí. Vamos estar aqui. Vamos ver se tem alguma pesquisa aí registrada para que a gente possa comentar. Eu acho que algum candidato vai deixar para soltar a pesquisa aí no final, que é de praxe, né? É normal. Vamos aguardar. Tá certo. Esse é o Alagoas, gente. É advogado especialista em direito político, renomadíssimo aqui na Bahia. Olha, agências de notícias em escolas estaduais aqui da Bahia transformam estudantes em produtores de conteúdo de qualidade. Isso é bom, hein? Vamos conferir essa matéria e logo depois você fica aí com a Vitória Santana no quadro Gente de Vitória. Eu sou Maria Clara, estudante do 2º ano de rede estadual de ensino médio aqui do município de Santa Bárbara. E aqui no meu colégio, professor Carlos Valadares, nós temos uma agência de notícias, onde produzimos 3 produtos: o Sertão Podcast, o jornal e uma revista. Vem conhecer um pouco comigo? Aqui é onde acontecem as nossas reuniões de pautas. Nós sentamos, discutimos sobre o assunto, as pessoas que iremos entrevistar e as perguntas que iremos elaborar. A gente pensa a agência de notícias como um facilitador na escola, como uma mudança mesmo educacional dentro da escola. Os meninos têm autonomia, eles têm um protagonismo deles, eles pensam nas pautas. As meninas do jornal, elas têm uma dinâmica muito boa, um envolvimento muito bom, elas têm um trejeito na hora da comunicação. Antes, né, de eu ser a repórter, eu era mais retraída. Então, sendo repórter do jornal, foi uma grande descoberta para mim, que nem eu mesma sabia que eu tinha. Agora, estamos aqui com a professora Bárbara, orientadora da revista Suplemento Literário. Pro, como surgiu a ideia da revista? A ideia da revista surgiu do desejo de promover um espaço que motivasse a produção e a apreciação literária dentro da escola. E do desejo também de promover um espaço onde esses alunos que produzem textos literários a partir das aulas de língua portuguesa e de outras disciplinas pudessem divulgar as suas produções. Agora, iremos conhecer como é que funciona a produção de notícia do podcast. A gente se reúne, os alunos fazem um brainstorm, a gente faz um levantamento de ideias e a partir delas a gente escolhe aquela que tem mais afinidade com eles e marcamos as datas para a entrevista e o podcast acontece. Nós temos hoje 81 agências de notícias no nosso estado. Elas estão em escolas, né, da nossa rede, e elas fomentam nos alunos a educação midiática, que nada mais é do que conscientizarmos nossa sociedade para o uso das tecnologias, para a apropriação e produção de discursos a partir da tecnologia e principalmente para um consumo consciente de conteúdos. Meu ritmo de leitura aumentou, porque eu comecei a participar do suplemento e do Clube do Livro, que é outro projeto da nossa escola, e a gente lê mais livro, participa de feira literária, e isso está sempre incentivando a gente a ler mais e conhecer mais livros e mais autores.